Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Contextualizando, a nossa sala de estudo número 9. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 51 do livro Religião dos Espíritos, nos comentários de Emmanuel, de uma reunião pública acontecida em 13/7 de 1959, comentários sobre a questão número 922 do Livro dos Espíritos. Antes de nós começarmos efetivamente no comentário, vamos relembrar da organização do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi organizado por Allan Kardec em 4 partes. A primeira parte, que é o livro primeiro, fala sobre as causas primeiras, onde Allan Kardec faz as suas considerações sobre Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. O livro segundo é o mundo espírita ou dos espíritos. Na maioria das vezes, esse é o nosso grande tema de estudo dentro do espiritismo. Nós nos atemos basicamente a essas relações, a esse intercâmbio espiritual. Pelo menos é assim que a maioria de nós se aproxima da doutrina espírita. O livro terceiro é um livro muito interessante. Ele fala sobre as leis morais. E o último livro, o livro quarto, é o das esperanças e consolações. A questão 922, que nós hoje vamos tratar, é exatamente a terceira questão do livro quarto, Esperanças e Consolações, constante no Livro dos Espíritos. Esse livro quarto, no seu capítulo 1, fala sobre as penas e os gozos terrestres. E essa questão está na parte que se fala sobre felicidade e infelicidade relativas. Começa com a questão 920, que pergunta a Allan Kardec: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E os espíritos dizem que não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Na questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada? Mas à espera disso, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? O mais frequentemente, respondem os espíritos, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. E na questão 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Respondem os espíritos. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a boa consciência e a fé no futuro. Passados 163 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, verificamos quanto é importante a análise e reflexão dessas passagens. Não vemos ainda uma humanidade transformada. Vemos pessoas em transformação. Percebemos pessoas ainda na busca de sua felicidade, de alegrias, muito relacionadas e quantificadas pela porção de materialidade que a vida delas possui. Ainda procuramos o prazer no dinheiro. Então, hoje, nesses meios, nesse mundo tecnológico que a gente vive, onde as mídias, onde nós estamos nos comunicando pelo meio virtual, porque fica quase impossível hoje a gente ter uma excelente fala uns com os outros de modo pessoal, estamos de máscara, estamos distanciados,
não podemos nos abraçar direito. Nós temos colocado para fora nas mídias imagens e frases que representam exatamente essa materialidade que ainda nos pertence. Então, vemos pessoas afirmarem, por exemplo, se eu escolheria entre dinheiro e a felicidade, é claro que é o dinheiro, porque o dinheiro vai me trazer felicidade. Mas o que será que Emmanuel fala sobre felicidade? Então, a página intitulada Felicidade e Dever diz assim: a procura da felicidade assemelha-se, no fundo. Só um minutinho, desculpa. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por dom facilmente apresável, ou seja, que a gente consegue segurar, prender, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe suponha a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão. E quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, hora a hora, no quadro das circunstâncias. Na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos que se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos. Sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize a conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim teu dever e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. A página é belíssima. E hoje nós fizemos todo esse estudo do início do Livro dos Espíritos, porque já naquela época, Allan Kardec considerava essas questões de como nós temos essa felicidade muito relativizada dentro de nós. Na questão 922, nos chama a atenção a afirmativa que Kardec faz. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Se desdobrarmos essa afirmação, podemos ver que hoje ainda é assim. Às vezes, pelo simples fato de alguém olhar para o outro e ver que o que ele tem era aquilo que ele queria ter. Ele queria possuir a felicidade que o outro já tem. Porque aquilo não lhe basta ainda. Estamos vivendo nesse mundo de competições, muitas vezes, nos guiando entre aquilo que precisamos ter, mas aquilo que nos basta. Há uma passagem belíssima de Jesus, que diz, para que nós possamos nos contentar com o que nós temos. Quando ele pega e olha para a natureza e fala, olhai os lírios do campo, nem Salomão, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles.
Olhai os pássaros, eles são pequeninos, mas Deus não deixa de dar-lhes o sustento. E hoje, meus amigos, nós estamos muito preocupados com o futuro. Muito preocupados, como será daqui a algum tempo? Eu terei dinheiro, eu conseguirei sobreviver? Cabe-nos a reflexão. Cabe-nos também a voz do Mestre ecoando em nosso coração. A cada dia basta o seu problema. Talvez o teu problema hoje não seja esse. Não seja a preocupação se você vai ter o que comer amanhã. Talvez hoje você tenha o suficiente. Fiquemos com o dia de hoje. Sejamos felizes e gratos por isso. Emmanuel nos diz que não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Existem deveres no passar dos nossos dias que nós precisamos atender. E preciso observar qual é o dever que eu tenho. É claro que hoje, eu, no meu trabalho social, aquele com o qual eu me comprometi com a sociedade, por exemplo, de ser professora, ele me exige uma responsabilidade. Ele prescinde que eu esteja cumprindo ele corretamente, da forma que eu puder, da forma que me foi confiado. É um desafio. Mas eu, por exemplo, eu não tenho o dever que tem um prefeito, que tem um secretário de saúde, que tem um diretor de uma escola, que tem que é administrador de uma grande empresa. Me cumpre executar com fidelidade o meu dever. É assim que eu contribuo para a minha felicidade e para a felicidade daqueles que necessitam da minha ação, da minha atividade. Por isso ele diz, na fé que te pede serviço e no serviço que te roga compreensão. Imagine que no dia de hoje, todos os serviços em que nós estamos nos empenhando em fazer, sejam esses que a gente está adquirindo de boa vontade, para agregar valor à nossa vida, como o de falar numa live, o de fazer um estudo, seja no serviço mesmo com que a gente contribua na sociedade, pede-nos compreensão. Compreensão naquilo que nós realmente podemos colaborar. Então, nós vamos fazer a nossa parte. Aquilo que nos cabe. Para que seja bem feito. Para que as pessoas que se encontram ao nosso lado, ao se deparar com a nossa presença, com a nossa participação, sintam-se tranquilas. Confiem. Felicidade é isso. Felicidade está dentro de nós. É assim que Jesus diz. O reino de Deus está dentro de vós. E é assim que nós nos sentimos felizes, quando nós temos paz na consciência pelo dever bem cumprido. Emmanuel coloca também que nesse serviço que nós fazemos, roga compreensão e no ideal que nós temos que nos pede caráter. Então, se eu, em sociedade, me predispus a ser professora, preciso ter caráter nesse ideal educativo que abracei. E no meu caráter que me roga firmeza, farei aquilo que condiz com a minha profissão. Aquilo que me faz ser uma pessoa que cumpre o seu dever. No exemplo que me pede disciplina. Então, eu preciso exemplificar com disciplina aquilo que eu estou fazendo. E na disciplina que te roga humildade. Por que na disciplina que nos roga humildade? Porque a disciplina, dentro das nossas atividades, diz que nós estamos sempre aprendendo. Precisamos ser humildes em saber quando precisamos de ajuda, quando precisamos também de amparo,
quando precisamos da colaboração daqueles que estão ao nosso redor. No lar que te pede renúncia, agora, nesse momento em que estamos voltados para dentro dos nossos lares e da nossa casa, quanto não estamos aprendendo novamente a lidar com aqueles que conhecemos. Estamos muitas vezes redescobrindo as pessoas, porque no nosso afã, nas nossas rotinas, as pessoas tinham se transformado e não tínhamos percebido. No caminho, na renúncia que te roga perseverança, não podemos desistir das pessoas que estão ao nosso redor. E no caminho que te pede cooperação, sejamos cooperativos com todos ao nosso redor. Mas, acima de tudo, meus irmãos, sejamos cooperativos com Jesus. Ele tem nos pedido participação constante para a implantação do seu reino de paz na Terra. São tempos turbulentos. São tempos onde é muito bem-vindo uma palavra de esperança e consolação. São tempos onde parece que nós estamos marchando na direção de um futuro que não gostaríamos de ver se concretizar. Mas veja, o bem é tímido, trabalha em silêncio, opera com calma, sem alardes. Vai de pouco a pouco conquistando os corações, demonstrando que nós não estamos abandonados. É preciso confiança. Se você quer ter felicidade, cumpra o seu dever. Jesus te observa nesse momento. Cumpra aquilo que te cabe e coloca todas as tuas preocupações para Ele, que governa o planeta. Façamos o que nos cumpre, o que nos cabe, que Ele fará o que é dele. Meus amigos, nós agradecemos imensamente a presença de todos vocês e terminamos a nossa live de hoje, que foi um improviso, já que a companheira não conseguiu esses motivos tecnológicos que nós temos, né, que às vezes atrapalham a nossa vida, de fazer o upload do seu estudo. Agradecemos muito a presença de todos vocês, tenham um excelente fim de semana e até o próximo Contextualizando. Bom trabalho a todos.